Um casamento feliz é resultado de trabalho duro, de investimento de ambas as partes. Não é uma questão de química, não é uma questão de mágica. Quem fala isso é conversa para boi dormir, isso é coisa de filme, de novela. Na realidade, todo casal tem problemas, todo casal passa por dificuldades. E eles têm que trabalhar juntos para resolver esses problemas. Assim como os problemas vêm, também existe uma solução para eles. É possível resolver todo problema conjugal, mas para resolver o problema conjugal é preciso que haja sacrifício pessoal, sacrifício de ambas as partes. É claro, quando um não está querendo sacrificar, não quer mudar, não quer conceder, então fica difícil resolver os problemas. A Cris e eu resolvemos muitos problemas ao longo desses 18 para 19 anos de casamento, mas não foi fácil. Com você que tem acompanhado esses vídeos, você tem percebido as lutas. Hoje vamos falar de mais um problema. Diante de todos os problemas que nós tivemos, que já falamos aqui, eu sempre reagi da maneira errada. E por isso que demorou e foi difícil para mim, para eu resolver os problemas, porque eu sempre agia na minha emoção. Eu chorava, eu ficava triste, eu reclamava, ficava, aquela situação ficava chata. Eu ficava chata porque quando ele não falava comigo, então eu ficava implorando, eu ficava chorando, eu ficava pedindo, por favor, me dê atenção. E as emoções só iam de mal a pior, porque quanto mais tempo eu ficava naquelas emoções, mais os pensamentos iam longe. Eu ficava pensando coisas horríveis. Tipo, ele não me ama mais, ele provavelmente devia, então, até voltar para a casa da minha mãe, porque ele não quer falar comigo, ele não quer mudar, ele não quer resolver o nosso problema. Então, vinham os pensamentos por causa daquelas emoções, porque a gente começa a ficar com pena da gente mesmo, né? Uhum. As emoções fazem a pessoa se sentir uma vítima. Não resolve nada e você só fica sofrendo. Então, esse era um problema. Então, a questão da emoção é que emoção não é ferramenta de resolver problema. Emoções nunca resolvem problema nenhum. Pelo contrário, elas provocam mais problemas. E como a mulher, normalmente, ela é mais susceptível às emoções, e o homem tende a ser mais racional, então, no meu caso, no nosso caso, quando a Cristiane mostrava uma reação emotiva aos problemas, aquilo me irritava ainda mais, porque eu queria que ela agisse de uma forma inteligente para resolver o problema, e não que ficasse com emoções diante dos problemas. Então, aquilo me afastava ainda mais, me irritava ainda mais. E o meu problema, diante disso tudo, era também que eu pensava assim, o problema no meu casamento está com ela. O problema é dela. Eu não vejo que eu tenho um problema. Eu sabia que eu não era perfeito, mas eu pensava, se ela mudar, se ela resolver os problemas dela, então o problema do casamento vai se resolver. E eu jogava, então, tudo para cima dela. Eu falava, você resolve a sua vida, você resolve o seu problema, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer as coisas que eu tenho que fazer. E eu deixava ela com os problemas dela. Então, isso nunca resolvia nada, porque eu, naquela altura, pensava que o problema era ela. Quando que, na verdade, no casamento não existe essa questão de ela tem um problema ou ele tem um problema. Se algum dos dois tem problema, então os dois têm problema. Foi quando eu entendi que o problema da minha esposa era, na verdade, meu também, quando eu entendi que eu tinha que ajudá-la e não empurrar para ela a responsabilidade de dizer, se vira, resolve os seus problemas. Foi aí, então, que eu comecei a ajudá-la e aí os problemas começaram a ser resolvidos. Quer dizer, eu entendi que num casamento não existe problema pessoal, existe problema de ambos. Então, quando nós nos unimos em equipe para resolver os problemas, foi aí que vencemos a situação. E no meu caso, eu comecei a raciocinar. Até se a pessoa vê os outros vídeos, vai ver que eu mudei quando eu comecei a pensar. Usar a cabeça. Usar a cabeça. E, ao invés de sentir. Você fica sentindo, não vai resolver. Então eu comecei a pensar, comecei a concluir, comecei a usar a minha inteligência, a minha fé
E foi quando eu comecei a vencer, porque eu comecei a entender as coisas de uma maneira diferente. Eu já não ficava sentindo os meus problemas, mas eu já estava vendo o que eu poderia fazer para mudar, para começar comigo, claro, porque não dá para a gente mudar o nosso parceiro, não tem como eu mudar o Renato. Mas eu posso mudar a minha atitude, eu posso mudar alguma coisa em mim. E assim a gente vai mudando. Né? Então foi assim que eu consegui resolver essa questão das emoções. Eu comecei a usar a minha fé, comecei a raciocinar, a não colocar os sentimentos acima da inteligência. Então está aí mais uma dica, um conselho, uma experiência que nós estamos passando para vocês. Esperamos que seja de grande ajuda. Muito obrigado por assistir.